Ô, gente, o plano de Flávio Bolsonaro de entregar o Brasil às grandes corporações empresariais, cortar impostos, especialmente dos super ricos, não é? Já foi revelado. E eu vou trazer aqui para vocês os detalhes, as reportagens que dão suporte, inclusive falas e questionar falas de uma pessoa ligada à campanha do Flávio Bolsonaro, que usa retórica para querer enganar a besta, né? Nós vamos falar sobre tudo isso, é muito importante você compartilhar esse vídeo. Primeiro, o plano prevê corte de 190 bilhões no orçamento, concessões, que é um outro nome para privatização, né, venda de ativos, patrimônio do governo sendo vendido, né? A Daniela Marques defende revisão do arcabouço fiscal, monetização de imóveis da União e ampliação de PPPs, parcerias público-privadas, né? Enfim, eu quero trazer algumas coisas aqui da fala dela, né? Nós vamos desmontar algumas coisas. Primeira coisa que ela fala, que eu quero desmontar. O Brasil precisa, antes de qualquer corte, recuperar a credibilidade. Credibilidade que... Você acha que o Jair Bolsonaro tinha credibilidade? O Jair Bolsonaro virou um pária mundial por causa do seu negacionismo. Lula recuperou a credibilidade. E quer ver a evidência mais poderosa? Tem esse texto aqui do Diplomatique, um texto que analisa justamente diplomacia. Ao analisar os passos do Brasil nos últimos anos, especialmente a partir de 2023, percebe-se que o Brasil retomou protagonismo no cenário global. Apresentou suas credenciais ao receber importantes fóruns globais da dimensão do G20 em 2024, do BRICS em 2025 e da COP30 em 2025. Nos três encontros, recebeu países de diversas tendências para discutir temáticas fundamentais da economia global, da geopolítica mundial e do meio ambiente. Mas afinal, por que a crítica do periódico inglês? Ele está falando da crítica do The Economist, que disse que Lula seria incoerente no exterior e impopular no Brasil. Simples, porque o The Economist, nessa coluna, está defendendo uma perspectiva ultraliberal, que aliás é característica da publicação. E um líder como Lula, que começou a acabar com Lulinha Paz e Amor e começou a defender mais claramente a classe trabalhadora, quando ele definiu diminuir impostos sobre a classe trabalhadora, e conseguiu. O imposto de renda de quem ganha até 5 mil reais foi zerado. Entre 5 mil e 7.250 foi diminuído. E aumentou o imposto dos mais ricos. Essa perspectiva que Lula vem assumindo com mais clareza é uma perspectiva que entra em choque, em colisão com a ideologia liberal do The Economist. E Lula também abraçou a luta pelo fim do 6 por 1. Outra coisa que o The Economist olha, peraí, vai diminuir a jornada de trabalho da classe trabalhadora? Não. Tá lembrando muito o sindicalista dos anos 80, esse Lula aí. Não quero. E aí vem a rejeição, vem a crítica. Mas não é baseado em fatos, porque os fatos é que o Brasil retomou o protagonismo no cenário global, ganhou credibilidade. Então essa fala aqui da tal da Daniela, né? Cadê o nome dela? Daniela Marques, né? Cotada para vice, é bobagem. É visão de extrema-direita. Lula só perdeu credibilidade com Milley e com Donald Trump, líderes da extrema-direita. E Donald Trump tem uma agenda fundamentalmente de esconder. Ele ataca um país como o Brasil, assim como ataca outros países, até mesmo a guerra lá no Irã. Isso tudo existe para esconder a tragédia econômica do governo Trump. Mais ou menos como Milley, né? Republicou a ofensa do Marco Rubio a Lula para querer esconder a tragédia econômica que é a Argentina. É muito semelhante. Mas vamos seguir. O que é que ela diz que vai fazer? A gente vai fazer um fundo imobiliário para conseguir monetizar parte desses ativos. Vamos fortalecer a segurança jurídica e cortar o caminho com amplo programa de concessões e parcerias público-privadas. Isso aqui é privatização. Vamos ver o que eles estão falando de privatização. Ele quer vender a Telebrás e outras estatais se vencer a eleição, né? Há empresas que são essenciais, mas por outro lado não devemos ter empresas no setor de telecomunicações e querem vender outras empresas, né? Aqui, ó. Privatização de 95% das estatais e corte de gastos e de impostos. Mas corte de impostos sobre quem? Porque Lula acabou de cortar o imposto sobre a classe trabalhadora e aumentou dos ricos. E aí, se a gente for olhar para
Trump, né? Se a gente for olhar para o trumpismo, né? A gente tem aqui, ó, Trump, que é o ídolo, né? Que é o ídolo do Flávio, né? Trump corta imposto de super ricos e joga os Estados Unidos em crise fiscal histórica, com 1 trilhão em juros da dívida. Benefícios ao topo ampliam a dívida pública. Com Trump, juros da dívida dos Estados Unidos chegam a 1 trilhão e déficit bate 1,9 trilhão no ano fiscal. Trump, nos dois mandatos, o que o Trump fez foi diminuir os impostos, sim, mas diminuir os impostos sobre os super ricos e sobre as grandes corporações empresariais, as Big Techs. Aliás, não só as Big Techs, mas as grandes corporações empresariais em geral. Aliás, na posse dele, estava a galera toda da Big Tech lá, pessoal do Google, né? Inclusive dessa plataforma aqui, que eu critico duramente. Já fiz vídeos criticando duramente. Quem duvida, procure no meu canal. Né? Procure no meu canal que eu já fiz vídeos de criticando duramente o Google. Justamente porque o YouTube passou a favorecer a mídia corporativa, o que é um absurdo, né? E quem acha que porque o meu canal está monetizado, eu não posso criticar o Google e o YouTube, tá aqui mais uma vez eu criticando. Pois é, não, com essa crítica vocês naufragaram, né? Mas enfim, vamos seguir. E isso é muito importante, gente, para vocês entenderem o seguinte, para as pessoas entenderem o seguinte. O governo Trump, assim como o governo Milei, assim como o governo Flávio Bolsonaro, seria um governo exclusivamente para beneficiar a classe patronal. Os patrões. Só em detrimento da classe trabalhadora. Simples assim. Simples assim. É o que as experiências de extrema-direita mostram. Só que isso tem um efeito. Na Argentina, teve uma queda de demanda gigantesca. As pessoas não estão indo para restaurante. Não estão ocupando os hotéis. Por quê? Porque não tem dinheiro. Você não tem dinheiro, você não compra em restaurante. Você corta e dá para restaurante. Você começa a reduzir o quanto você compra no varejo e no supermercado. As compras na Argentina estão em queda. Uma das coisas que segurou a inflação na Argentina foi que as pessoas com falta de dinheiro pararam de comprar. E aí as pessoas do varejo perceberam que não podiam aumentar o preço das coisas, porque ninguém estava comprando. Se aumenta, entendeu? É a deflação pela queda de consumo. Enfim. E isso é muito, muito grave, gente. E o objetivo do plano do Flávio Bolsonaro é a entrega às grandes corporações empresariais, privatizações, e repare que ele fala em cortes de investimento de 190 bilhões. Você acha que vai cortar onde? No SUS. Se ele quer privatizar, vai cortar no SUS, vai cortar na educação pública, vai cortar em todo o setor público. É óbvio. Agora, sabe onde é que não vai cortar? O Flávio Bolsonaro, mas felizmente a gente tem que trabalhar para ele não ser eleito, para essa tragédia não acontecer. Mas sabe onde ele não vai propor cortar? No orçamento secreto. No dinheiro que está sendo administrado pelo Congresso. Que foi, inclusive, uma coisa expandida fortemente, criada e expandida no governo Bolsonaro. Que deu ao Congresso brasileiro um poder que deveria ser exclusivamente do Executivo. E fez isso por quê? Porque eles querem poder também. Poder de dinheiro, não apenas de criar leis, não apenas de fiscalizar. Eles querem exceder o poder que é deles pela Constituição. Eles querem outros poderes. Eles querem o poder de exercer e de executar orçamento. E eles querem isso porque dinheiro dá poder. Os deputados, né, sabem que com isso conseguem votos, conseguem aliados, conseguem favorecer negócios dos amigões, não é? É um absurdo o orçamento secreto, isso tem que ser acabado. É fundamental acabar com o orçamento secreto para ter mais dinheiro para a saúde pública, expandir e qualificar a rede do SUS, expandir o programa Mais Especialistas, garantir a redução da fila da regulação do SUS e expandir a construção de uma rede própria do SUS para a gente ir substituindo a iniciativa privada e qualificando. Nós deveríamos ter mais centros de referência do SUS, de qualidade,
Isso é possível. Se você já foi no centro de referência do SUS, você sabe que existem centros de referência de extrema qualidade. Eles deveriam ser expandidos. Mas para isso precisa de dinheiro. Dinheiro que o Flávio Bolsonaro quer cortar. Para dar para quem? Para dar para os bilionários. Para dar para as grandes corporações empresariais. Para dar para os worcaros do mundo. Por quê? Porque esse pessoal financia a campanha deles. Aliás, como o Fabiano Zettel fez com o pai dele, que botou 3 milhões de reais na campanha do papai dele. É isso aí. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. O Pix do canal é andretj@terra.com.br. Você pode se tornar membro, apoiador, pode ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda e cursos de esquerda. Você pode ganhar dinheiro fazendo isso. Não tem pegadinha. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, gente.